Meninos, então vamos dar sequência à correção das nossas atividades. Lembrando que esse vídeo é de correção para as atividades da primeira série. Questão número 13. As seguintes afirmativas referem-se a substâncias puras e a misturas. Assinale VOF. Primeira afirmativa. Antes de nós analisarmos as afirmativas, vamos relembrar assim. Substâncias puras são aqueles materiais formados por moléculas quimicamente iguais e essas moléculas elas vão ter sempre uma fórmula para definir elas. Misturas serão a união em um mesmo recipiente de duas ou mais substâncias químicas. Então, quando eu coloco em um mesmo recipiente duas ou mais substâncias químicas, eu tenho mistura. Quando essa substância está sozinha, eu tenho uma substância pura. Vamos dar sequência aí, então. A água do mar é uma substância pura? Bom, na água do mar, todos nós sabemos que ela é uma água salgada. O que a gente tem nessa água salgada? Água e sal. Como nós temos a presença aí de duas substâncias químicas, a água do mar, na verdade, é uma mistura. Então, a água do mar é uma substância pura? Falso. Por que falso? Porque ela não é substância pura. Ela é uma mistura de água e de sal. Segunda alternativa. O bronze. O bronze está falando aqui, é uma liga de cobre e de estanho, ou seja, uma mistura entre o cobre e o estanho. Ele é uma mistura? Uai, aqui já está falando que ele é uma mistura de cobre e de estanho. Então, verdadeiro. O bronze é, sim, uma mistura. Próxima. O etanol. O etanol é o álcool combustível que a gente compra lá no posto de gasolina. Ele é uma substância pura? Sim, o etanol é uma substância pura. Ele tem até uma fórmula para ele, que é o C2H6O. O etanol, então, o álcool sozinho lá no posto de combustível, ele é sim uma substância pura, então verdadeiro. O oxigênio é uma mistura? Bom, o oxigênio que nós respiramos, né? O gás oxigênio que nós respiramos. Ele, na verdade, ele é uma substância pura. E esse gás oxigênio, então, que nós respiramos, ele não é uma mistura. Ele tem uma fórmula. A fórmula do gás oxigênio que nós respiramos é o O2. O O2, ele é uma substância pura, então falsa. Falso porque ele não é uma mistura, ele é uma substância pura. O ar, né? O ar que está à nossa volta. É praticamente uma mistura de oxigênio e de nitrogênio? Sim. O ar atmosférico, na verdade, ele é uma mistura de vários gases, né? Esse ar atmosférico, ele não tem só o gás oxigênio, ele tem o gás nitrogênio, ele tem o vapor d'água, ele tem outros gases que são emitidos pela poluição. Então, o ar atmosférico, ele é sim uma mistura. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Então, tá aí para vocês, né, meninos, a resposta da número 13 para vocês. Conferem aí. Vamos agora a número 14. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Selecione abaixo a opção que apresenta somente substâncias simples. Só para relembrar, substância pura é aquela que tem uma fórmula química para ela. Quando ela está sozinha, ela é pura. Se eu junto ela com mais outra substância, ela forma uma mistura. Mas as substâncias puras, elas podem ser classificadas em simples ou em compostas. Quando é que uma substância ela vai ser classificada como simples? Uma substância, para ser classificada como simples, ela tem que ser formada pelo mesmo elemento químico. Ela tem que ser uma união dos mesmos elementos químicos, como, por exemplo, aqui o ozônio. Por que o ozônio é uma substância simples? Ele é uma substância simples porque ele é formado pelo mesmo elemento químico. Como ele é formado por elementos químicos iguais, nós temos aí uma substância simples. Bom, e quando eu tenho elementos químicos diferentes?
Quando eu tenho elementos químicos diferentes, como aqui na água, por exemplo, eu tenho uma substância composta. As substâncias compostas, elas são formadas por elementos químicos diferentes, como por exemplo a água, que é formada pelo hidrogênio, que é diferente do oxigênio. Então, quando uma substância química é formada por elementos químicos diferentes, nós temos uma substância composta. Então, vamos lá. Eu quero aqui que tenha somente substâncias simples. Bom, vamos aqui ao primeiro. A água. Bom, a água tem hidrogênio e oxigênio. Já não serve como resposta, porque para mim a água é uma substância composta. O ácido iodídrico aqui também, ó, ele também é uma substância composta. Ele é formado por hidrogênio e por iodo. Então, aqui a gente não pode marcar a letra A, porque esse é a substância composta, esse é a substância composta. Bom, na letra B. Na letra B a gente tem o CO2. O CO2 é formado pelo carbono e pelo oxigênio, substância composta, porque é formada por elementos químicos diferentes. Nós temos aqui o HCl. O HCl também é formado por substâncias químicas diferentes, o H e o Cl. Então, ele também é uma substância composta. O ácido sulfídrico, ele é formado pelo H e pelo S, também uma substância composta. Bom, o SO2, ele é formado pelo enxofre e pelo oxigênio, também uma substância composta. Então, essa letra B eu poderia marcar ela se tivesse pedido apenas substâncias compostas, mas a alternativa é apenas substâncias simples, então não posso marcar a letra B. Na letra C a gente tem o ácido sulfúrico, ele é formado pelo hidrogênio, pelo enxofre e pelo oxigênio. Bom, elementos químicos diferentes, substância composta. Nós temos o dióxido de silício, ele é formado pelo silício e pelo oxigênio, substâncias diferentes, elementos químicos diferentes, substância composta. E nós temos aqui o ácido fosfórico, também formado por hidrogênio, fósforo e oxigênio. Elementos químicos diferentes formam uma substância composta. Não posso marcar a letra C. Então, só sobrou aí como alternativa correta para a gente a letra D. Mas por que a letra D é a alternativa correta? Ela é a alternativa correta porque a gente tem o ouro. Bom, o ouro, elemento químico sozinho, substância simples. Substância simples, só tem prata aqui. Bom, H2. O H2 é HH. Como o hidrogênio é igual ao hidrogênio, nós temos uma substância simples. Simples porque é formada pelo mesmo elemento químico, hidrogênio. O gás nitrogênio. O gás nitrogênio também forma para a gente uma substância simples, porque o nitrogênio é igual a outro nitrogênio. Então, aqui nessa alternativa da letra D, nós temos 4 exemplos de substâncias simples. Substâncias simples porque são formadas pelos mesmos elementos químicos. Então, a alternativa aí da número 14, alternativa D. 15. Um sistema constituído por 3 cubos de gelo e água líquida é... Eu desenhei aí para vocês, olha, quando a gente coloca lá os 3 cubos de gelo na água. Lembrando que o gelo ele vai aqui para a superfície porque ele é menos denso que a água. E a água afunda porque ela é mais densa. Isso aqui pra gente não é mistura. Nós não podemos chamar isso aqui de uma mistura. Uai, mas por que não é uma mistura? Não é uma mistura porque a gente tem água e água. Água na fase líquida e água na fase sólida. Nós temos um sistema e esse sistema é heterogêneo. É heterogêneo porque a gente tem a presença de 2 fases aqui, uma fase formada pela água e uma fase formada pelo gelo. Mas na verdade aqui eu não tenho uma mistura. Eu tenho uma substância em estados físicos diferentes. Eu tenho uma única substância pura, só que em estados físicos diferentes. Então, aqui, gente, não vamos chamar de mistura, né? Bom, então, nesse sistema, nós temos a presença de uma fase nos cubos de gelo e uma outra fase na água. Então, a gente tem aí a presença de 2 fases. Bom, então, o sistema constituído por 3 cubos de gelo e água líquida é monofásico. Mono vem de quê? Uma fase. Sistemas monofásicos são sempre sistemas homogêneos. Aqui a gente tem 2 fases, é um sistema heterogêneo, não serve como resposta. Tetrafásico. Tetra vem de 4.
4 fases. Um sistema que forma 4 fases. Não é resposta. Letra C, pentafásico. Pentafásico vem de um sistema que tem 5 fases. Também não é resposta para mim. Letra D, bifásico. Bifásico vem de 2 fases. Bom, o meu sistema apresentado, ele tem 2 fases. Uma fase gelo, uma fase sólida do gelo e uma fase líquida da água. Então, a resposta correta aí, letra D. Resposta correta aqui pra gente, ó, letra D, sistema bifásico. Vamos para 16. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio. Cloreto de sódio, gente, é o sal de cozinha. Tem o sal de cozinha dissolvido, sal de cozinha não dissolvido. Uai, mas como assim? O sal não dissolve na água? Gente, o sal dissolve na água sim. Mas se nós colocarmos uma quantidade muito grande de sal, parte dele não vai dissolver. E foi isso que aconteceu aqui, ó. E assim, uma parte dissolve e outra parte não dissolve. Foi colocado também 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio. E esses gases não estão dissolvidos na água líquida. Bom, analisando aí o que ele nos deu. Nós vamos ter, então, uma parte do sal. O sal que não se dissolver na água vai lá para o fundo, que ele é mais denso que a água. Aqui a gente vai ter uma mistura formada pela água e sal. Aqui a gente vai ter os cubos de gelo. E aqui nós vamos ter os gases. Bom, quantas coisas diferentes eu vejo claramente aqui? Quantas fases diferentes eu vejo claramente aqui? Eu vejo uma fase de gases, uma fase gelo, uma fase água e sal, essa fase líquida, e uma fase sólida aqui, que é o sal que não dissolveu. Então, nesse desenho aqui, nessa mistura, eu consigo ver 4 fases. Nessa mistura aqui também, eu consigo ver 4 substâncias. Quem são as 4 substâncias que eu consigo ver? Eu consigo ver o gás nitrogênio, é uma substância, é um componente dessa mistura. Eu consigo ver o gás oxigênio. O gás oxigênio é o outro componente dessa mistura. Eu consigo ver a água, que é o mesmo componente que o gelo, né? A água está no estado líquido, a água está no estado sólido. Então, terceira substância é a água. E eu consigo ver o sal. Então, nesse sistema, eu tenho uma presença de 4 substâncias. O gás nitrogênio, o gás oxigênio, a água e o sal. E essas 4 substâncias, elas estão divididas em 4 fases. A fase de ar, né? A fase gasosa, a fase sólida aqui do gelo, a fase líquida dessa mistura de água e a fase sólida do sal aqui. Então, nós temos 4 substâncias divididas em 4 fases. Então, nós temos, olha, para marcar a alternativa, 4 fases, sim, 4 fases, a gasosa, a sólida, a líquida e essa sólida aqui. E nós temos 4 substâncias. O gás nitrogênio, o gás oxigênio, a água e o sal. Então, a alternativa correta aí da número 16, letra A. Número 17. Os gráficos a seguir indicam a variação da temperatura em função do tempo, para a mudança de estado de agregação dos materiais A, B, C e D. Indique se esses materiais são substâncias puras, misturas comuns, misturas eutéticas ou misturas azeotrópicas. E se está ocorrendo aquecimento ou resfriamento, justificando a sua resposta. Então, vamos aqui relembrar um pouco aí disso aí. Gente, eu já dizia para vocês desde o 9º ano. Toda substância pura, a sua curva de aquecimento ou a sua curva de resfriamento, ela apresenta 2 patamares. 2 patamares na mudança de estado físico, um patamar durante a fusão, um patamar durante a ebulição. O que é esse patamar? Esse patamar indica que a temperatura se mantém constante durante a fusão e que a temperatura se mantém constante durante a ebulição.
Então, toda vez que eu tiver uma substância pura, toda vez que eu tiver a curva de aquecimento ou de resfriamento de uma substância pura, eu sempre vou encontrar a presença de dois patamares nesse gráfico. A presença de temperatura constante na fusão e temperatura constante durante a ebulição. Então, substâncias puras apresentam sempre dois patamares. Bom, e aí a gente pode ter também uma mistura comum. A curva de aquecimento ou de resfriamento de uma mistura comum, ela vai me apresentar sempre vai me apresentar partes variáveis. Eu não vou encontrar a presença de nenhum patamar numa curva de aquecimento ou numa curva de resfriamento de uma mistura comum. Todas as misturas comuns, elas apresentam, olha, ponto de fusão variável, ponto de ebulição variável. Elas apresentam temperatura variável na fusão, temperatura variável na ebulição. Então, toda vez que eu tiver um gráfico com temperaturas variáveis na fusão e na ebulição, nós vamos ter uma mistura comum. Misturas comuns, a gente não vai encontrar nenhum patamar nessa curva de aquecimento ou de resfriamento. Bom, e aí eu não sei se vocês entenderam aí a dica que eu dei, né, para vocês nos slides. Bom, as misturas eutéticas. Misturas eutéticas, a dica, ó. Eutética, fusão. Eu-fu. Eu de eutética, fu de fusão. As misturas eutéticas, elas são um eu-fu. Eu-fu por quê? Porque na mistura eutética, a gente vai ter a presença de temperatura constante durante a fusão. Então, misturas eutéticas apresentam temperatura constante durante a fusão. Nós vamos ter a formação de um patamar na fusão. E já não vai ter a formação desse patamar na ebulição. Qual a diferença da mistura eutética para uma substância pura? Nas substâncias puras vão formar dois patamares. Aqui vai se formar só um patamar durante a fusão. Na mistura comum, vão formar nenhum patamar. Não vai se formar nenhum patamar. Então, qual a diferença da mistura eutética para a mistura comum? Na mistura comum, não tem a formação de nenhum patamar. Na mistura eutética, eu tenho a formação de um patamar no ponto de fusão. Meninos, então não esqueçam. Eu-fu, por quê? Eu de eutética, fu de fusão. A mistura eutética tem a formação de um patamar durante a fusão. Bom, coloquei outra dica aí para vocês, zebu. Então, aqui na mistura azeotrópica, eu coloquei uma dica aí para vocês. Zebu. Zebu por quê? Z de azeotrópica e bu de ebulição. No eu-fu, o patamar se forma na fusão, por isso, eutética, fusão, eu-fu. Na mistura azeotrópica, o patamar se forma na ebulição, por isso, zebu. Então, a gente tem aqui que nas misturas azeotrópicas, vai ocorrer a formação de um patamar durante a ebulição. Qual a diferença de uma mistura azeotrópica para uma substância pura? A substância pura vai formar dois patamares, a mistura azeotrópica não. Pessoal, somente substâncias puras terão a formação de dois patamares na curva de aquecimento ou de resfriamento. As misturas, elas podem formar um ou nenhum patamar durante as suas curvas de aquecimento ou de resfriamento. Qual a diferença, então, da mistura azeotrópica para uma mistura comum? Na mistura comum, não forma nenhum patamar. Qual a diferença da mistura azeotrópica para a mistura eutética? Mistura eutética forma patamar aqui na fusão. Mistura azeotrópica, o patamar vai ser formado durante a ebulição. Então, é isso que nós vamos, procurar nesses gráficos da número 17 para nós procurarmos aí responder. E aí, para ficar mais claro, eu coloquei essas letrinhas aqui para a gente fazer a resposta uma por uma. Vamos analisar aí a curva de aquecimento da letra A. Na letra A, eu consigo ver a formação de dois patamares? Não. Então, não é substância pura, é uma mistura. Mas eu consigo ver uma formação de patamar aqui na ebulição. Me lembra a palavrinha zebu.
Zebu de mistura azeotrópica apresenta temperatura constante durante a ebulição. Então, esse A para mim é uma mistura azeotrópica. Por que mistura azeotrópica? Porque ele apresenta temperatura variável na fusão e constante na ebulição. O da letra B. O da letra B a gente tem um patamar na fusão e temperatura variável. Não é substância pura, é uma mistura. Como o patamar se forma na fusão, EuFu, mistura eutética, vai ocorrer formação de um patamar na fusão. Então, a gente tem aqui uma mistura eutética. Eutética, pois apresenta temperatura constante na fusão e variável na ebulição. Letra C. Nossa letra C não tem patamar na fusão, não tem patamar na ebulição. Não dá para falar EuFu, não dá para falar Zebu, não dá para falar substância pura. Então, aqui nessa letra C, a gente tem a presença de uma mistura comum. Mistura comum, pois apresenta temperatura variável na fusão e na ebulição. Por isso que a gente vai falar de temperatura comum, de mistura comum. Letra D. Olha, patamar bonitinho aqui da fusão, patamar bonitinho da ebulição. Somente substâncias puras terão patamares formados na fusão e na ebulição. Terão a formação desses dois patamares. Então, aqui a gente tem a presença de uma substância pura. Substância pura, pois apresenta temperatura constante durante a fusão e também durante a ebulição. Então, nós temos aí ó, a resposta para vocês. Letra A, mistura azeotrópica, porque apresenta temperatura variável na fusão e constante na ebulição. Zebu, constante na ebulição, mistura azeotrópica constante na ebulição. Na letra B, a gente tem uma mistura eutética, porque apresenta temperatura constante na fusão e variável na ebulição. EuFu, mistura eutética, temperatura constante na fusão. Na letra C, mistura comum, pois apresenta temperatura variável tanto na fusão quanto na ebulição. E letra D, substância pura, porque apresenta temperatura constante durante a fusão e durante a ebulição.